Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Obrigado pelo convite, agradeço o conselho, na pessoa do pastor Michel também, uma alegria estar aqui com os irmãos e que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe e especialmente nesse momento de meditação, que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando não somente o pregador, mas todos nós, para que a lição que o Senhor tem seja para todos nós, como deve ser. A palavra de Deus sempre tem lições preciosas para todos, tanto quem prega como também os demais, que estão participando desta feita, ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, nós vamos ler um texto que está em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versos 20 até o 33. Eu ainda estou com a garganta ainda um pouquinho ruim, então os irmãos me desculpem por alguma falha, na verdade é a primeira vez que eu estou falando assim por mais tempo, Eu sempre tenho usado a fala em poucos momentos, então pode ser que falhe um pouquinho. Mas enfim, Lucas capítulo 17, versos 20 a 33. Obrigado. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui, olhem ali, porém não saiam para procurá-lo, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi nos tempos de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou a todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Amém. Irmãos, apenas esse contexto é importante. É importante porque ele, a princípio, ele já vincula a volta de Cristo com a questão do juízo, Você já tem um vínculo aqui, Tanto que é comparado com o juízo lá temporal no dilúvio e o juízo temporal, no tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Ló. Então, esse é o primeiro ponto importante de estarmos observando. O segundo ponto é que eu quero destacar a questão dessa frase, lembrai-vos da mulher de Ló, ou lembrem-se da mulher de Ló. Essa frase é uma frase muito importante nesse contexto, e o contexto é basicamente o quê? Uma conversa, na verdade um interrogatório, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e Jesus responde, segundo uma outra versão, que não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Um comentarista, ele faz justamente uma
observação importante, né, que essa frase reino de Deus está dentro de vós, significa o governo de Deus na vida da pessoa, né? Evidentemente, Jesus, né, é ali o rei, né, o rei desse reino presente ali, mas o que acontece é que esse reino não acontece em visível aparência, nem é uma coisa só do porvir, só do futuro, mas a partir do instante que Jesus governa o coração da pessoa, o reino está acontecendo, né? E caminhando, evidentemente, depois da sua plenitude, né? Quando tudo será consumado, chegando aos novos céus, né? O novo céu e a nova terra. Então isso é importante. Depois Jesus fala aos discípulos que ia vir um tempo em que eles iam desejar ver um dos dias do Filho do Homem e não veriam. Ele fala isso, né? E aí ele faz uma observação. Vai aparecer alguém dizendo, ei-lo aqui, ou lá está. Ele fala, não vá e não siga essas pessoas, porque a vinda do Filho do Homem vai ser dessa maneira, como o relâmpago que... até tem uma tradução que usa fuzilando essa frase, né? Usa essa expressão, um relâmpago fuzilando que brilha de uma a outra extremidade do céu. Então ele já alerta os discípulos ali, né? Sobre essa volta dele, mas que será dessa maneira, né? Para não irem nessa, está aqui, está lá, vai ser aqui, vai ser lá, vai ser tal dia, não. Ele faz essa observação. Depois ele diz que antes que isso acontecesse, isso é interessante que Jesus fala também, né? Ele fala que importa primeiro que ele, o Senhor Jesus, né, padeça muitas coisas e seja rejeitado por aquela geração, né? Que inclusive aconteceu, né, culminando com morte, né, e morte de cruz. E finalmente Jesus diz aos discípulos, aí sim, fazendo esse vínculo com a questão do juízo, né, que a volta de Cristo vinculada ao juízo final, né, ela vai ser algo de forma repentina, quando ninguém esperar, como aconteceu com o dilúvio, né, que veio, destruiu a todos nos dias de Noé, né, e também como a chuva de enxofre e fogo que caiu sobre Sodoma no tempo de Ló, e diz o texto que destruiu, matou a todos, né, que estavam ali naquelas cidades, né? Apenas Ló e a família que saíram, né? Que foram poupados. Então, queridos, o tempo do juízo final, vinculado à vinda de Cristo, ele também se aproxima. E é algo que às vezes a gente não tem parado muito para pensar sobre isso, e aí a importância desse texto, né? Que Jesus chama a atenção das pessoas, né? Para que vivam com essa perspectiva, né? Tenham isso em vista. E a pergunta que a gente coloca primeiramente é justamente essa: será que no dia do Senhor, né, nós estaremos assim como que dentro da arca? Né, porque os irmãos se lembram, né, que quando a arca foi fechada, né, uma pequena parte um pequenino número ali de pessoas estava dentro e a maioria fora. E Sodoma é o contrário, né? A maioria estava na cidade e algumas pessoas, né, foram retiradas dela. Mas a questão é assim: no dia do juízo nós estaremos dentro da arca? No dia do juízo nós estaremos fora de Sodoma ou nós não sabemos? Então a primeira questão importante é justamente isso. Certamente nós vamos estar onde as decisões e as atitudes que nós tomamos hoje vão nos levar em relação à palavra de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Não tem segredo, não tem mistério, né? Nós podemos esquecer, ignorar, não levar em conta, achar que não é importante, mas pela palavra de Deus a questão é muito clara. Onde que eu vou estar? Vou estar dentro da arca, ou como estando dentro da arca? Vou estar como estando fora de Sodoma? Depende do que é isso. Eu não sei, eu vou esperar na hora para saber? Não, você já pode saber, porque depende justamente do que você faz em relação, né, à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus. Essa é a resposta.
E é isso que Jesus está falando, que por isso Jesus fala, né? E nesse texto ele faz essa referência tanto ao dilúvio e à arca de Noé, como a destruição de Sodoma e das cidades em redor, né? É interessante a gente observar aqui que tem um paralelo, né? Esses dois episódios ele tem uma lição em comum. No dia do juízo final, o joio e o trigo serão separados, né? O joio e o trigo. O joio destinado ao fogo, está lá no texto, né? E o trigo destinado aos celeiros de Deus. Essa é uma lição que aparece nas duas comparações, tanto do juízo comparado ao dilúvio, né, quanto ao juízo comparado a Sodoma. Vai haver uma separação. Agora, quando Jesus acrescenta na história de Ló essa observação, lembrem-se da mulher de Ló, tem uma lição a mais aí. E é isso que a gente vai estar comentando. Primeiramente, quando você fala lembre-se da mulher de Ló, a gente, para se lembrar da mulher de Ló, tem que lembrar um pouco da história, né? O Ló estava morando onde? Em Sodoma, né? E a Bíblia nos dá informações a respeito de Sodoma, Gomorra, né? Na verdade eram 5 cidades, né, que são citadas ali, né? Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades, e se os irmãos não se lembram, uma delas foi poupada porque o Ló, na hora que estava saindo de Sodoma, meio puxado lá pelo anjo, ele e a família, né? Foram meio que, tem um pastor que fala que eles foram a reboque, né? Ele ali, uma das cidades, o Ló pediu lá para o anjo: olha, dá para a gente ir para Zoar, né? Que é uma cidade pequena lá, e o anjo permitiu, né? E disse que quando eles entraram em Zoar, né? Aí que então Sodoma foi destruída e as outras 4 cidades, né? E aí que a mulher de Ló olhou para trás, né? E virou uma estátua de sal. Então isso é interessante a gente observar. Tem várias informações. Tem um comentarista que ele falou assim, ó: alguns registros das antigas tradições judaicas fazem referência à crueldade com que os habitantes de Sodoma e Gomorra tratavam os viajantes. Então eles tem esse detalhe lá nas tradições judaicas, né? Judas, né? Aquela epístola de Judas que está no Novo Testamento, ele também fala desse episódio quando ele está denunciando lá os falsos mestres, né? E ele fala sobre o pecado generalizado de Sodoma e Gomorra e, por extensão, também as cidades circunvizinhas, né? As outras 2 cidades, na verdade, as outras 3 cidades. Uma foi poupada pela misericórdia de Deus, né, a pedido do Ló. Esse pecado, né, que ele cita aqui, o Judas, ele fala que, até destaquei o texto aqui, eles se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Mas tem outras referências nas Escrituras sobre Sodoma e Gomorra. Às vezes a gente pensa só nessa, né? A gente lembra dessa aqui. Questão relacionada, né, à questão sexual, né, homossexualismo e tal. Mas na verdade, irmãos, tem outras referências aqui que ele cita. Por exemplo, em Isaías, ali fala da opressão social. Em Jeremias, fala do adultério, da mentira e da proteção, né, aos malfeitores. Também tem um texto que fala da soberba, né? Fala também da complacência no sentido de buscar o prazer, né? E a falta de piedade. Ezequiel fala isso. Então você percebe? Só aqui citei para vocês aqui 3 profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, que mostram como que era a situação. Em Gênesis mesmo, quando Ló chega na cidade, já tem uma informação ali, né, que o Ló foi morar. Às vezes posso falar Jó, mas é Ló, tá? Eu vou dizer por engano, é o Ló, né? Então o Ló, ele, quando ele foi morar lá, diz que, ora, eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Já tem essa informação lá no Gênesis, antes de acontecer esse episódio. Está lá no Gênesis 13, para você ter uma ideia, né? A destruição vai ser lá no Gênesis 19.
E no 18 tem uma outra informação, que é quando Deus conversa com Abraão, ele fala assim: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Por isso que eles estavam presentes ali, né, para constatar se de fato era assim. E o episódio que aconteceu dos dois homens, né, que foram atacados, os dois anjos, né, que foram atacados ali pelos homens de Sodoma, foi uma comprovação de que realmente tudo isso procedia e tinha atingido um grau ali extremo, né? E daí então a destruição de Sodoma, Gomorra e das outras duas cidades. Isso é importante, irmãos, a gente observar, para a gente entender então que a mulher de Ló, assim como Ló e as duas filhas, né, os genros também, né, que são citados, eles estavam inseridos nessa realidade. Eles estavam inseridos nessa realidade, né? E a gente quer justamente destacar 3 pontos aqui importantes sobre essa história, né? São muitos, eu estou até assim abreviando alguma coisa, mas 3 são importantes que a gente observar. Por que a gente tem que se lembrar da mulher de Ló? Primeiro, nós temos que lembrar da mulher de Ló, porque ela sabia que não devia fazer uma coisa, mas fez, né? Ela sabia. A mulher de Ló, né? Se você for ler o texto, eu vou contando a história, depois você pode conferir lá, né? A mulher de Ló, ela foi rebocada, como disse aquele pastor que eu citei, né? Saiu a reboque, né? Pegou pela mão, não só ela, mas principalmente o Ló e as filhas, foi tirado na mão de Sodoma, né? A narrativa dá a entender que essa família de Ló, ela hesitou, mesmo nesse cenário tenebroso, ela hesitou de sair da cidade, né? Os anjos do Senhor, diz ali o texto, pegaram pela mão e tiraram fora da cidade. Olha o texto aqui, ó. Eu transcrevi: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão. Isso depois que tinha acontecido aquele episódio de tentarem abusar lá dos anjos, né? Ele falou para que não pereças na injustiça dessa cidade. O anjo falou assim: vamos sair depressa, porque você não vai morrer com a injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aí aqueles homens lhe pegaram pela mão da mulher, das 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no, puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Olha só, foi assim. Aí que o Ló ainda pediu, ainda folgado, né? Ainda falou: vai sair assim para a montanha, tal, deixa a gente ir lá para Zoar, né? Essa cidade pequena. E o anjo falou: tudo bem, quando você chegar lá que eu vou destruir a Sodoma, a Gomorra e as outras cidades, né? E aí o que acontece, irmãos? A gente percebe que essa hesitação toda da família, de alguma forma, ela pesou mais na mulher de Ló, né? Isso é interessante de observar. Por quê eu estou comentando isso? Porque mais adiante ela de todos foi quem olhou para trás, né? O Ló estava lá, as 2 filhas também estavam, ela também, né? Receberam a instrução, mas desses familiares, ela olhou para trás, diz o texto aqui, né? Quando eles chegaram ou entraram em Zoar, né? Que foi essa cidade preservada da destruição, né? O Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então pensa um pouquinho. A verdade é que nós não sabemos exatamente por que a mulher de Ló olhou para trás, né? Alguns acham que foi curiosidade, né? Tem pessoas que falam que foi curiosidade. Mas, meus irmãos, o conjunto da obra aqui, ele nos faz colocar em dúvida essa hipótese, né?
Porque a gente pode pensar assim, talvez, a gente não sabe se ela estava sentindo, que tipo de angústia que ela estava sentindo, né? Você pode imaginar que talvez ela tivesse se acostumado com aquela vida, né? Aquela vida urbana, tinha lá os seus problemas, as suas dificuldades, mas, né, provavelmente ela era até dali, naquela região, né? Porque o texto fala que quando o Ló foi lá com Abraão, não cita que ela estava andando junto, né? Então, provavelmente era alguém da região, né? Estava o Abrão, chamava o Abrão na época, né? A mulher dele, né? E Ló, né? Não cita nada, não fala nada dessa mulher. Então, provavelmente ela estava acostumada com aquela vida urbana. Até alguns que acham até que ela tinha parentes na cidade, né? Outros pensam que talvez fosse a posição social que ela ocupava ali, né? É citado no começo, ali no capítulo 19, verso 1, né? Que o Ló, ele ficava sentado na entrada da cidade, né? Quando os dois anjos chegaram, ele estava sentado lá, né? E alguns dizem ali, os historiadores, que era uma posição de negociantes ou até mesmo de alguém que exercia algum papel de juiz, né? Alguma coisa assim, né? Ou estava envolvido pelo menos nisso. Então, tem todas essas questões que a gente não sabe aqui o que aconteceu, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Porém, como eu disse, o conjunto da obra, especialmente o versículo 33, nos dá uma dica. Porque depois que Jesus fala, lembrem-se da mulher de Ló, ele fala assim: a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Então tem uma dica aqui importante. Nós não podemos não saber exatamente os motivos, né? Mas uma coisa é certa: ela hesitou em sair da cidade juntamente com os demais familiares, mas parece que a hesitação dela foi maior, né? Ela tinha algo que talvez fosse tão importante para ela, que isso fez com que ela ignorasse a instrução que o anjo deu de não olhar para trás. Então tinha alguma coisa ali, né? E por causa dessa desobediência, diz o texto que ela virou, né? Ou foi transformada numa estátua de sal. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Algo que nós já ouvimos até em relação ao Egito e tal. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas parece que o coração dela, por algum motivo, ficou lá, né? A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas ao que tudo indica, Sodoma não saiu do coração dela. Então isso é uma lição importante para nós, né? Isso é uma lição muito importante. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, quando nós, né, entregamos a nossa vida ao Senhor, né, nós temos o quê? Que estar atentos para que, se saímos do mundo, né, o mundo saia de nós também, né? Se nós estamos deixando as paixões do mundo, aquela atração que o mundo exerce sobre nós, o fascínio, apesar de todos os problemas, é importante o quê? Que ele também deixe a nossa vida, e isso depende o quê? Das decisões e das atitudes que nós tomamos. Porque senão nós corremos o risco de estar professando a fé em Jesus, né? Até participando das coisas da igreja, né? Dizendo que nós somos crentes, mas ao mesmo tempo a gente ainda alimentando alguma coisa, né? Alguns restos das coisas do mundo, e muitas vezes sentindo até saudade de algumas dessas coisas quando a gente entra em crise, depressão ou coisa do tipo. Então aqui tem uma observação importante sobre isso, né? Tem uma questão importante. Por quê, meu irmão? A gente percebe aqui, porque a fé verdadeira que é citado aqui por Jesus, né? Ela está relacionada com o quê? Com a pessoa que esquece a si mesmo. Ou seja, quando você coloca Deus como o Senhor da sua vida. Lembra que eu falei? Reino de Deus, governo de Jesus no coração. Então, quando Jesus governa o coração, o que acontece? Há obediência. Mas quando é o contrário, quando há alguma forma de incredulidade, gera desobediência.
Você já pensou, talvez, em alguma coisa do tipo assim? Talvez a mulher de Ló também pudesse ter pensado assim: será que Deus vai mesmo destruir Sodoma? Será que nós não estamos deixando a boa vida para trás por causa de nada? Aí você fala: mas a mulher disse... Hoje é o que nós fazemos. Hoje as pessoas, às vezes nós falamos aqui, Jesus falou da sua volta, Jesus fala do juízo final, mas muitas vezes a gente está o quê? Será que volta mesmo? Não é? Já no tempo de Jesus tinha isso, tinha gente que já estava achando que estava demorando. Está escrito lá, tem texto bíblico lá falando isso. Está demorando. Aí até o Pedro escreve lá, está demorando pela misericórdia dele, para que ninguém, deixe de ouvir a palavra e, assim, se não ouvir a palavra ou desprezar a palavra, vai se perder, Então é pela misericórdia, paciência de Deus. Mas você vê, a mulher de Ló muitas vezes pode pensar isso. O fato é que aqueles que amam o mundo permanecem nele, bem como aqueles que pensam que saíram do mundo, mas deixaram o coração ali, serão surpreendidos pela volta de Jesus. Então a primeira lição importante é assim, o que está relacionado com o que eu vou comentar em seguida, é que nós devemos nos dedicar completamente a Deus, sem reservas. Essa é a atitude nossa. E você não precisa ser um super-homem para isso, é só você ser sincero com Deus. E eu também. Basicamente é isso, sinceridade com Deus. Naquilo que nós somos falhos, naquilo que nós temos dificuldade, a gente ser sincero com Deus, de que Ele nos ajude, demonstrar com decisões e atitudes que realmente nós queremos o governo completo dele sobre a nossa vida. Então esse foi o primeiro problema da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela saiu meio a reboque e tal, mas alguma coisa fez. Você imagina só, eu quis comentar com vocês, ela já estava, segundo aqui essa tradução e algumas outras, eles já tinham entrado em Zoar, que era a cidade de refúgio, já estavam lá. Às vezes você vê alguns filmes que aparecem eles indo na montanha, de repente a mulher de Ló olha para trás. Mas se você olhar no texto bíblico, fala que eles já estavam nessa cidade de refúgio que o anjo tinha preservado, para ser o lugar de segurança deles, que às vezes já estava lá, mas não se conteve. Alguma coisa ficou para trás e ela... E, meu irmão, você tem uma lição importante assim: vontade de Deus não é a nossa vontade. Às vezes eu vejo gente falando assim: mas Deus, se for assim, Ele é muito duro, Ele é muito difícil. Meu irmão, eu e você não temos controle sobre a vontade de Deus. Não adianta você ficar discutindo, achando que é injusto, que está errado, que não sei o que lá, como se nós fôssemos muito justos e muito certos em tudo, A gente muitas vezes quer julgar a Deus, mas o que acontece? O anjo falou para ele: olha, não olhe para trás, vão depressa, o negócio vai cair aqui, vai destruir a cidade. Estou arrancando vocês na mão aqui, vocês já sabem como que a cidade é. Quer dizer, falou, mas chegou lá, a pessoa o quê? Decidiu, e se deu mal. Por quê? Porque era determinação de Deus, e quando é determinação de Deus não adianta. Não adiantava o Ló chegar para o anjo e falar lá: mas anjo, olha, ela só deu uma espiadinha, uma olhadinha lá, Estava determinado, estava instruído, é que nem a volta de Jesus. Está dito, está falado, está esclarecido. Fala do juízo, você sabe que o joio vai ser separado do trigo, nós sabemos, nós temos pregado isso. Não adianta chegar na hora e querer reivindicar as coisas aí, falar que Deus é preconceituoso e coisa do tipo. Está determinado, está dito, está esclarecido, é a pregação da palavra de Deus. Hoje as pessoas, até eu vejo às vezes na TV, fico assistindo lá, eu fico até espantado como as pessoas tentam deturpar às vezes a palavra de Deus para fazer com que o seu entendimento prevaleça. E não adianta, o entendimento que prevalece é sempre o de Deus, a determinação é sempre dele. Não adianta você falar: mas isso não é pecado, isso não está errado. Não adianta você falar isso, porque se tiver, nós vamos arcar com aquilo que nós estamos fazendo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo
A gente tem que lembrar da mulher de Ló, por quê? Porque a justiça de outras pessoas não garante a salvação de ninguém. O que tem a ver isso? Pois é, se você ler a história do Ló, você vai ver que ele está longe de ser um modelo perfeito de crente, né? O Ló tem muita história lá que tem um pregador, só para você ter uma ideia, que ele escreveu justamente isso aqui: Ló é símbolo de um crente fraco, trôpego, mundano, que vive dando problemas, deixa de ser bênção, não influencia, não tem autoridade para testemunhar, não produz frutos, é um crente a reboque. Porque Ló é rebocado de Sodoma? Porque Deus é misericordioso, porque Abraão intercedeu por ele. Tudo aquilo que Ló investiu na vida pereceu. Quer dizer, o pregador não chegou firme ali no Ló. E realmente, se você for pegar a ferro e fogo, Ló, ele vacilou bastante. Mas, meu irmão, minha irmã, a Bíblia conta, que o Senhor livrou ele, por incrível que pareça. Sabe o que está escrito na Bíblia? Às vezes a gente não lê isso. Está escrito lá que porque ele era um homem justo, aflito com a tremenda maldade que via em toda parte ao redor dele. Todos os dias ele ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Você pode conferir isso, ali na carta de Pedro, segundo Pedro 2, você vai encontrar justamente dizendo que ele era um homem justo. Na verdade, meu irmão, a gente justo por si só ninguém é, Nós somos o quê? Justificados, não é isso que a gente aprende? Não é isso? E é de fato mesmo, quando a gente crê em Jesus, Jesus é justo, nós não. Mas somos justificados pelo sangue de Jesus, pela sua ressurreição que nos dá uma nova vida, Jesus nos toma como justos, o Senhor, Deus Pai, nos toma como justos por estarmos unidos com o seu Filho. E aqui o Ló, diz a Bíblia, que Deus olhou para ele e viu que, apesar de todo aquele jeito dele estrambelhado ali e tal, até fazendo coisas negativas, coisas contrárias à palavra de Deus, havia de alguma maneira fé no coração. Eu estava procurando entender até melhor esse texto, de 2 Pedro 2, versos 7 e 8, você pode conferir lá fala que ele era um homem justo, você pode, pensando sobre isso, eu comecei a ver algumas coisas. No episódio lá em que os homens de Sodoma foram tentar atacar, aqueles 2 anjos na casa de Ló, teve algumas coisas bem interessantes que às vezes a gente não para perceber. Ali diz, se você observar, vou resumir aqui, você vê o seguinte, que o Ló os recebeu de uma maneira digna, porque eles foram ali na aparência de homens, chegando ali, já recebeu na entrada da cidade, recebeu de maneira digna, foi hospedá-los. Quer dizer, essa cidade tinha a fama o quê? De tratar mal o viajante. Lembra que eu comentei com vocês sobre Sodoma no começo? Era uma fama, está na tradição judaica isso. Mas ele recebeu esses 2 homens, eles não tinham nenhuma auréola lá falando, olha, anjo, apontando o dedo, anjo. Não, ele chegou lá, recebeu bem. Diz o texto aqui, se você olhar a história, ele acreditou na mensagem deles. Percebeu? Ele acreditou na mensagem. Ele hesitou, teve dificuldade e tudo, pela própria vida, que ele estava inserido naquele contexto, mas ele acreditou. Tanto ele acreditou que ele foi até falar por quê? Para os genros, ou os futuros genros, na verdade, as 2 filhas deles estavam comprometidas. Então ele foi falar para os genros achavam que ele estava brincando, os futuros genros achavam que ele estava brincando. Não acreditaram nele. Então, mas você veja só, recebe a pessoa, ouve a mensagem, vai avisar os genros, Antes disso, diz o texto, que quando tentaram ali arrancar os 2 anjos de lá, os homens de Sodoma, diz que ele peitou, ele colocou a família dele em risco, tentou proteger, colocou a própria vida deles em risco, que queria já pegar, falou que ia fazer coisa pior com ele do que ia fazer com os outros 2.
né? Foram os anjos que agiram lá e cegaram as pessoas, elas não acharam a porta, né? Está escrito lá no texto bíblico. Então, você vê que um cara assim, que às vezes a gente vê só coisa errada, negativa, tal, na hora ali do teste, né? Ele deu alguns sinais importantes, né? E eu pensando nisso, daí eu comecei a entender por que diz ali na palavra de Deus, né, que ele foi justo, né? E aí eu lembrei até daquele texto onde Abraão está conversando com Deus e fala: se tiver tantas pessoas na cidade, Deus falou: não, eu não vou destruir por causa desses justos que tiverem na cidade. E se tiver tanto? E foi conversando, aí o último número foi 10, não tinha nem 10 justos na cidade, né? E por isso a cidade foi destruída. Agora o Ló foi tirado de lá. Por quê? Porque Deus o teve, né, como justo, justificou, né? E junto com ele foi a família, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, fala isso, que muitas vezes a pessoa que não é crente e se casa com uma pessoa crente, ela é beneficiada pela presença, mas não é salva pelo outro. E é o que aconteceu exatamente aqui. Embora a mulher de Ló convivesse com Ló, né, isso não foi suficiente para garantir a salvação dela, porque chegou uma hora que ela teve que responder por ela mesma. Percebeu? E isso é importante, meu irmão, para nós como igreja. Por quê? Porque a questão da salvação é individual. Não adianta você falar: meu pai é presbítero, pastor, meu pai é tal, minha mãe é assim, meu irmão. A questão é: e você? E eu? Né? O caso da mulher de Ló nos mostra justamente isso, que ser esposa, aqui no caso, ou ser parente, qualquer coisa que seja, não garante a salvação de ninguém. Então essa é uma segunda lição importante. Eu e você também temos que estar atento a isso. Não é garantia, né? Porque nós somos de família, de um lar cristão, que nós estamos na igreja, né? Não é garantia de nada. A questão é o quê? O que a minha atitude, a minha resposta, as minhas decisões na hora que eu sou chamado ali, né, pela palavra de Deus, a dar o testemunho ou a ter uma decisão, a ter uma atitude. Então esse é o segundo ponto. E o último ponto que eu quero comentar com vocês aqui é a respeito da mulher de Ló. A gente tem que lembrar dela para lembrar que não existe quase salvação, né? Quase, né? Lembra que eu comentei com vocês? Ela estava em Zoar já. O Ló não olhou para trás, as duas filhas não olhou para trás. Diz que um pouco mais tarde até o Abraão, na época era Abrão, né? Ele deu uma olhada lá e viu que estava fumaça, tudo lá, mas depois, mas naquela hora não era para olhar. Eles não olharam, ela olhou, né? Quase, mais alguns minutinhos, ela estava salva, né? Então essa é uma última lição importante que a gente vê nesse texto aqui, né? E aqui que é aquela lição que eu falei para vocês, que é uma lição diferente. No dia do juízo final, a gente comentou que o joio e o trigo vão ser separados, destinados ao fogo, ao celeiro de Deus. Porém, nesse episódio aqui, quando fala lembre-se da mulher de Ló, tem uma lição especial. No que tange a salvação, não existe quase. É esse o ponto. Essa que é a lição a mais que eu comentei com vocês, né? No dilúvio não tem quase entrou na arca de Noé, quase não, mas aqui tem a mulher de Ló, que ela estava quase lá, né? Irmão, minha irmã, eu até estava relacionando aqui, olha só, lembre-se da mulher de Ló, ela quase aproveitou a oportunidade que ela recebeu, ela quase foi salva, ela quase foi morar numa outra cidade, né? Porque chegou lá, né? Faltava morar lá, né?
ela quase começou uma nova vida com a família. Ela chegou perto, mas ela perdeu tudo. Por quê? Porque olhou para trás, né? Desobedecendo ali aquilo que o anjo havia dito para ela. Ou seja, a mulher de Ló se tornou uma referência constante, né? Quando o tema é desobediência, quando é incredulidade, ou quando, agora falando especialmente para nós aqui da igreja, né? Quando alguém que diz que é cristão começa a sentir saudade da vida desregrada, da vida do passado, começa a fazer concessões na sua vida, né? Começa a querer acomodar certas coisas que não tem como acomodar, né? Quando você fala da presença do Espírito Santo na vida da gente, você não pode ignorar que o Espírito Santo está presente na vida da gente, está relacionado com os dons, está relacionado com o fruto, né? Está relacionado com fazer de nós uma bênção para outras pessoas e principalmente para adorar a Deus. Mas não se esqueça, você vai ver na Bíblia, ele está totalmente relacionado com o quê? Com trabalhar a nossa vida naquilo que a gente chama de santificação, né? A gente esquece disso. Você crê, você recebe o Senhor Jesus, só que na jornada de fé, o Espírito Santo vai o quê? Realizando uma obra de santificação na vida da gente. E santificação é o quê? É ir tirando essas coisas. Por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. Ela fala, remi o tempo, né? Tem várias passagens que falam de orar sem cessar, fala de você ler a Bíblia, ter prazer na leitura da Bíblia, fala de você praticar os atos de bondade com as outras pessoas. Está cheio de textos assim, inclusive aquele texto mesmo do juízo, né, que fala, eu até acho que eu tenho esse texto aqui, vale a pena a gente ler, aqui ó. Quando o Filho do Homem vier em glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele. Ele apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes, dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e me fostes visitar, estive na prisão, foste me ver. Aí você fala, mas que coisa estranha, é que a gente está tão acostumado a ler o texto, que às vezes a gente não percebe. Olha só o que diz ali o Senhor. Os próprios justos, quando ouvir falar isso, eles vão falar o quê? Está escrito assim, Senhor, quando que tivemos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, estrangeiro, te hospedamos, nu, te vestimos, quando te vimos enfermo, na prisão, e fomos ver-te? E aí diz que o rei vai responder assim, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então isso é importante, irmão, isso não é acessório. Você ser uma pessoa do bem, você praticar o bem, você deixar que o amor de Deus, né, ele se manifeste na sua vida através de atitudes concretas, especialmente com as outras pessoas, isso é fundamental, isso não é acessório, né? Isso é importantíssimo, é a demonstração da nova vida, da nova criatura, no relacionamento com os outros, né? Porque meu irmão, minha irmã, vamos ser francos, você vir no culto, adorar a Deus, é moleza, é gostoso, ninguém sabe de nada. Às vezes a gente brinca, né? Porque parece que é mais importante as pessoas não saberem de nada do que Deus, e Deus sabe, né? Mais do que qualquer um. Então ele olha assim e fala, aqui.
Tem texto da Bíblia que fala assim que Deus ouvia lá os cânticos das pessoas que praticavam injustiça, está lá em Amós, né? E ele falava: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Ele fala assim: tira esse barulho da minha orelha. Antes eu quero que vocês façam a minha vontade, né? Na relação com as pessoas. Por isso que os mandamentos, né? E Jesus resumiu, ele fala: amar a Deus e amar ao próximo. Então isso é importante. Isso não é uma coisa acessória. A gente tem que estar atento a isso. E por que eu estou comentando justamente isso? Quis comentar esse texto justamente por essa questão da mulher de Ló. Ela foi quase salva, né? E muitas vezes a gente fica no quase. E na verdade Deus quer realizar uma obra completa na vida de cada um de nós. O Espírito Santo é para realizar essa obra, nos fazer melhores pessoas, não para nós, mas para a honra e glória do nome do Senhor e para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Por isso que a gente chama cristão, né? Hoje, infelizmente, a pessoa fala o cristão e parece que é uma figura totalmente dissociada de Jesus, mas não era para ser assim. Era para ser o quê? Ali o modelo, né? Ser Jesus e a gente ser parecido com Ele. A pessoa sentisse a presença de Jesus na pessoa de cada um de nós. Isso só é possível como? Quando eu me encho do Espírito, quando eu vivo a minha vida remindo o tempo, porque os dias são maus e coisas desse tipo. Então, tem mais coisas aqui, muitas histórias, como eu falei para vocês, porque essa frase, na verdade, é uma chave, né? Lembrem-se da mulher de Ló, é uma chave que Jesus coloca ali. Lembrem-se. Quem conhece a Bíblia vai se lembrar de tudo isso que a gente comentou, algumas coisas nós comentamos aqui, mas tem muitas outras coisas, né? Então a gente finaliza essa reflexão justamente com essas 3 lições que a gente tem que se lembrar da mulher de Ló. A primeira é que ela sabia que não devia olhar para trás, mas desobedeceu, né? Você sabe também de muitas coisas da palavra de Deus. Temos que tomar cuidado com isso, porque de repente nós estamos caminhando ali, né, para nos tornarmos ali uma estátua de sal. A segunda lição aqui que nós temos, que vimos nesse texto, é que a justiça de outra pessoa não significa a nossa salvação. Não adianta você se estribar ali no outro, se apoiar, mas ele é muito crente, meu pai é crente, minha mãe... A questão é cada um de nós, né? Ló não pôde salvar a sua própria mulher, por quê? Porque chegou uma hora que a questão dependia dela, né? E por último, que nós comentamos aqui, não existe quase salvação, né? A história nos mostra isso, e para nós é um alerta importante. Então a nossa mensagem final é como Jesus falou aqui. Eu vou finalizar lembrando esse texto, né? Lembrem-se da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Que Deus nos abençoe. Amém.